Construtores e destrutores. Construtores é um método especial que é chamado de forma automática quando o objeto é criado. O método possui o mesmo nome da classe. Ele é utilizado para inicializar os valores dos membros de dados. Aqui temos um exemplo de método construtor, onde nós temos a nossa classe retângulo, o nosso método construtor, que deve ter o mesmo nome da nossa classe. O método construtor não possui nenhum tipo de retorno e é utilizado para iniciar os dados membros da nossa classe. Aqui recebemos a base e a altura como parâmetro e fazemos os dados membros receber esses valores passados como parâmetros. Na nossa main, a gente cria o objeto falando o nome da classe, que é o retângulo, o nome do objeto, aqui seria o x, e aqui a gente passa os valores como parâmetro. Como o método construtor ele é chamado automaticamente quando a gente cria um objeto, dessa forma a gente está chamando o método construtor e está passando 5 como a base e o 3 como altura e fazendo nossos dados membros receber esses valores que foram passados como parâmetro. Da mesma modo, a gente criou o nosso objeto y e passou o 10 como base, o 6 como altura e chamar o método retângulo, que é o método construtor, e inicializou os valores dos dados membros desse objeto. Aqui a gente está chamando o método printData para o objeto x e o printData para o objeto y, fazendo sair na tela a nossa base 5, altura 3 e área 15 para o nosso objeto x, a base 10, altura 6 e a área 60 para o nosso objeto y. O destrutor é um método especial que é chamado de forma automática quando o objeto é destruído. Esse método possui o mesmo nome da classe, só que ele tem um til na frente. Ele é utilizado para realizar operações necessárias quando o objeto é liberado da memória e não pode receber parâmetros e nem ser chamado explicitamente pelo programador. Aqui temos o exemplo do método destrutor, onde ele não tem nenhum tipo de retorno, deve iniciar com o til. O nome do método construtor deve ser o mesmo nome da nossa classe, que é o retângulo. Ele não recebe nenhum valor como parâmetro. Ele não pode ser chamado explicitamente pelo programador. Ele só é executado quando o objeto é liberado da memória. Aqui nós temos a nossa classe retângulo normal, onde tem os nossos dados membros e o método construtor, que foi descrito anteriormente para inicializar os dados membros, e a nossa função printData para imprimir os valores do objeto. Na main a gente criou os dois objetos x e y e passou os valores como parâmetros, onde chamou o método construtor e inicializou os dados membros, e a gente imprimiu os dados referentes ao objeto x e ao objeto y. Aqui está o objeto x, que é a base 5, a altura 3 e a área 15, o objeto y, que a base é 10, a altura 6 e a área 60, e com isso, ao finalizar o programa, é liberado os objetos da memória, onde, quando liberou o objeto x da memória, é chamado o método destrutor do retângulo e imprimiu o objeto retângulo foi destruído. Da mesma forma, liberou o objeto y da memória e imprimiu o objeto retângulo destruído.